E aí, tudo bem? 11 de março de 2020, quarta-feira. Chuvas de março, notícias de março. O mundo inteiro vive um momento muito grave. Bolsas caindo, subindo, caindo outra vez, petróleo despencando, voltando, cidades fantasmas. Quem assistiu à série Walking Dead, ou quem assiste, tem mais ou menos uma visão para esse momento da Itália. O número de casos no Brasil agora também aumenta. Até porque o mundo globaliza, os aviões vão de um lado para o outro. Aliás, bem menos aviões do que um pouco antes do início desse processo de coronavírus. Um ano eleitoral, em que uma notícia é colocada para esconder a outra notícia. Sabe, você tem uma notícia com uma determinada cor, que é ali um pouco mais neutra. Aí, de repente, você tem que criar uma notícia para encobrir aquela. Notícias, leia-se entre aspas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, ele usava uma expressão dizendo que aqueles que dominassem a energia nuclear no século XX seriam potência no século XXI. Winston Churchill, que é um cara super importante na história do mundo, principalmente para os ingleses naquele período da Segunda Guerra, ele não ainda percebia o poder de uma outra bomba, que é talvez a grande bomba, a grande potência do século XXI, que é marketing. Hoje, nós não temos certeza, já há dúvidas, aliás, a respeito daquilo que a gente enxerga em outdoor, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sabe, nas coisas que são colocadas através das mídias mais variadas mídias possíveis. Você entra num site, faz alguns dados e ele consegue te criar uma falácia, consegue te criar aquilo que é uma palavra da hora, que são as fake news. Ela até te ensina a como criar uma notícia falsa. Esse momento do mundo é um momento muito grave, mas há uma lição. Uma lição para compreender que mesmo as grandes, as mega-nações, elas podem sucumbir diante de um pequeno detalhe, de um ser microscópico, como um vírus. Primitivo ser consegue derrubar essas altamente sofisticadas e, entre aspas, evoluídas nações do mundo. Acho que a gente tem que parar, a humanidade parar para tentar compreender o que está acontecendo. Perceber que nós evoluímos muito nas nossas tecnologias, na nossa inteligência. Hoje fala-se muito de inteligência artificial. Já se fala que nos próximos anos, quando você entrar numa sala de cinema, você vai poder interagir com o filme e fazer com que mude o roteiro do filme ali em tempo real. Poxa, que coisa fantástica, mas nós ainda temos dificuldades de conviver com os seres que estão entre nós no próprio planeta. Eu acho que a lição do presente para quem for sobreviver no futuro próximo é de que nós precisamos, sabe, usar menos as sandálias da vaidade, usar menos a sandália da vaidade e perceber a nossa pequenez diante de um ser ínfimo, primitivo, como é um vírus. O mundo vive uma dificuldade terrível nesse momento. As cenas que a gente vê na TV, de ruas desertas, é uma cena que parece daqueles filmes de terror, repito, Walking Dead. Mas talvez seja para isso, para que a gente aprenda a lição. Nós evoluímos muito sobre o ponto de vista da tecnologia, né? Mas nós precisamos compreender melhor, dividir melhor o pão. As desigualdades sociais continuam absurdamente enormes. Lá no Congresso, em Brasília, eles estão de olho ali em 30 bilhões.
Mas será que eles estão preocupados nos 30 bilhões para tentar reduzir, por exemplo, os problemas graves das encostas, onde pessoas estão morrendo às dezenas em lugares ricos do Brasil, como São Paulo? Acho que está na hora da gente baixar nossa bola, parar de calçar sandálias, né, da vaidade e usar sandálias da humildade. E perceber que a gente precisa transformar o mundo de uma outra forma. Não estou querendo fazer pregação religiosa, não. Mas o amai-vos uns aos outros tem que ser colocado na pauta. E não está sendo. O que a gente percebe, na nossa última postagem, eu falava de exercício da cegueira e da surdez. Os nossos olhos e ouvidos todos atentos ao bom, que a gente considera o correto, o bom, daqueles que nós amamos. E olhos fechados, ouvidos tapados, para aquilo que pode ser bom naqueles que nós odiamos. Nós vivemos os extremos do ódio e do amor, mas é amor mesmo? Fica aqui essa dica. Calçar um pouco as sandálias da humildade. A humanidade ainda não sabe conviver direito com os seres que estão aqui muito antes da gente chegar. Evoluímos muito, mas precisamos desenvolver a humildade e o amor ao próximo.